fact, o compliance ele tem uma obrigação, um mandato de monitoramento que também é muito importante. E aí, o que eu chamo de monitoramento? Acho que eu trouxe esse conceito talvez um pouco do mercado financeiro. No mercado financeiro, em termos de monitoramento do ponto de vista de compliance, acho que ele já está muito mais evoluído do que as empresas não financeiras. As áreas e as pessoas, elas precisam saber que elas são, de alguma forma, monitoradas no sentido de cumprimento de políticas, né, de cumprimento de legislação, etc. Quando o compliance ele consegue, de alguma forma, através do uso de ferramentas, se antecipar e chegar na área antes do problema acontecer, olha, eu tenho um monitoramento, eu vi que tem um red flag aqui, né, que não necessariamente é um problema, mas eu preciso te perguntar, eu preciso verificar com você o que é isso, me explica, me dá evidência, me dá documentação. Isso, na minha opinião, também é um dos pontos necessários para o compliance. Se você não tem esse ambiente de monitoramento ou de acompanhamento, eu acho que enfraquece muito, porque você fica só muito no discurso do treinamento, da política, enfim, do e-learning, e tem um viés que você precisa acompanhar, você precisa monitorar. Não tem, na minha opinião, não tem muito como fugir disso. Né? Quando você está numa instituição, por exemplo, onde você... uma instituição financeira, vou dar um exemplo de instituição financeira, perdão, que foi a minha escola, né, em termos de compliance. Quando você tem uma instituição multifranquias, né, uma instituição que tem administração de recursos de terceiro, que são os fundos de investimento, você tem uma mesa proprietária, que é a mesa que gerencia o dinheiro do próprio banco, você tem uma mesa de clientes, você tem uma área fazendo operações de mercado de capitais, ou emissão de um título, ou um M&A, etc. E você precisa monitorar, porque todas essas áreas dentro de uma mesma instituição, elas têm conflitos de interesse. Você pode ter uma área de mercado de capitais que está trabalhando numa fusão de uma empresa e do lado dele senta uma pessoa de uma mesa proprietária que pode estar negociando ações de uma daquelas empresas. Então, existe um conflito de interesse natural que o compliance tem o dever, e aí é o dever mesmo, de monitorar, de se antecipar a esses possíveis problemas. E aí eu trago isso para ambientes não financeiros também. Eu acho que todos nós aqui, nas nossas realidades, temos que usar a tecnologia. A gente viu o exemplo da Docket agora. É uma ferramenta que não só facilita a vida do usuário, mas, se a gente for extrapolar a discussão, ela favorece o compliance também no sentido de que, conceitualmente, ela elimina possíveis pontos de fragilidade de um pagamento de facilitação ou de uma corrupção, etc. Então, uma série de riscos, né, Marcos? Exatamente. Uma Né? série de riscos. Ela não resolve só o problema Inclusive do de usuário comprar um no ponto imóvel né, Sem dúvida. sob documentação fraudulenta, né? Sem dúvida. E a gente sabe que isso tem aos montes, né? São instituições ou searas que o cara joga a dificuldade para vender a facilidade. Então, isso tira um pouco desse universo. Tentando trazer para um exemplo e para um aspecto mais prático, no nosso caso, nós temos sim investido em algumas ferramentas de monitoramento, e aí todas, por enquanto, desenvolvidas dentro de casa. A gente nós trouxemos um especialista no ano passado, se não me engano, passado retrasado, um especialista em tecnologia que apoia a nossa área na elaboração dessas ferramentas de monitoramento, e aí monitoramento de pagamentos, de uma série de questões. A gente tem criamos um conceito de gray list também, quer dizer, qualquer fornecedor que tenha uma avaliação de risco talvez um pouco maior, ou alguma mídia negativa, por exemplo, ou por algum critério de compliance, aquele fornecedor ele é incluído nessa lista, que a gente chama de gray list. Todos os pagamentos realizados, feitos para ele na companhia, são monitorados por compliance. E aí também com uma avaliação de comportamento. Né? Eu verifico aquela curva de pagamentos, verifico se tem algo atípico
que me chamem a atenção, que não necessariamente é um problema, como eu mencionei anteriormente, mas que demanda, enfim, uma discussão, uma averiguação mais precisa, para que a gente consiga entender aquela dinâmica. Então, esse é um exemplo prático, né, do que a gente já faz. A ideia é expandir mais ainda esse tipo de verificação e de monitoramento, cada vez mais automatizada, né? Como eu citei no início, o volume de transações é impossível você abarcar isso de forma manual. É um risco que, se você, na minha opinião, se você tentar fazer isso manualmente, é um risco que você traz para dentro do compliance, você não vai conseguir fazer, e você vai assumir o ônus de ter tentado. Então, na minha opinião, é melhor, de alguma forma, ou seja através de um fornecedor ou desenvolvimento interno, enfim, trazer isso através de ferramentas. E, para encerrar a minha fala, acho que toda a questão de lei geral de proteção de dados só reforça essa necessidade, né? Como eu mencionei no início, essa dinâmica de proteção de dados, ela traz um benefício enorme, na minha opinião, que é uma relação muito mais transparente das empresas com seus clientes, até com seus colaboradores, enfim, com um ecossistema enorme, com a sociedade em geral, mas também traz desafios absolutamente gigantescos para dentro das organizações. É algo absolutamente novo, vai demandar muito investimento em sistemas, né, para que a gente saia cada vez mais do papel para um meio digital, para que a gente também tenha segurança e confiabilidade no próprio tratamento de dados, aquele exemplo que eu mencionei lá atrás. Não adianta eu falar de tratamento de proteção de dados enquanto eu tenho um documento físico transitando de um lado para o outro, né? Isso também é dado pessoal. Então, acho Vocês que isso... chegaram a fazer algum processo aí de digitalização dos documentos da companhia? Sim, tanto de documentos da companhia quanto da própria abertura de cadastro de clientes, né? Existe um piloto em algumas lojas de uma abertura de conta, enfim, o cliente vai lá na loja, compra um determinado produto e o fluxo totalmente digital, inclusive com assinatura, etc. Nós fizemos esse piloto em algumas lojas, já era um piloto que já vinha há algum tempo sendo debatido, sendo discutido, e pegou muita atração na discussão da LGPD. Porque esse foi um argumento nosso, olha, para a gente isso potencialmente pode ser um problema enquanto houver documento físico, enfim, de um lado para o outro. Então, sim, trabalhamos nisso. Eu acho que a própria migração para canais de e-commerce também vai ajudar nesse sentido, né? A gente viu aí na pandemia uma aceleração digital brutal. Acho que planos de empresa que seriam implantados em 1, 2, 5 anos foram feitos em 6 meses, em 3 meses. O Magazine Luiza é um exemplo muito claro disso. Fantástico, né? Exatamente. Não, e a velocidade extraordinária. Muito rápido. Reagiram muito rápido. E não é só em todos os sentidos. Eu sou testemunha vivo aqui, porque minha esposa ela quis trocar a geladeira, estava precisando um pouco, tal, e, né, veio uma geladeira top e ela tal. E você acredita que em menos de 24 horas a geladeira estava aqui? Eu não acreditei. Assim, que não é uma coisa inédita, né? Eu nunca tinha visto. O que mais visto. me surpreendeu, José, foi a questão do marketplace, né? Porque você trazer toda uma cadeia de pequenas empresas para dentro do seu ambiente e prover um ecossistema de vendas, né? É algo surreal que eles fizeram em pouquíssimo tempo. E funcionou, e continua funcionando. Então, eu acho que esses últimos meses terríveis aí que todos nós temos vivido, né, em relação diante da pandemia, eu acho que sob esse aspecto ele foi positivo, né? Ele acelerou projetos de implementação digital de várias empresas. No nosso caso também, eu comentei com vocês antes da gente abrir aqui para o pessoal entrar,
A minha área também é responsável pela coordenação da sala de crise do Covid-19 na Oi. Então, nós colocamos cerca de quase 15 mil funcionários de home office em menos de uma semana, né? E aí com toda uma estrutura de acompanhamento de tráfego da rede, para verificar, porque foi todo mundo para casa, a tendência seria ter um volume muito maior de gente usando a internet, que é o que a gente está fazendo aqui. O volume de chats por vídeo, de reuniões por vídeo aumentou exponencialmente, principalmente nas primeiras semanas. Então, tinha uma preocupação muito grande de como é que a rede reagiria. Isso não só na Oi, todas as outras empresas de telecom também. No nosso caso, felizmente, a gente não teve nenhum soluço na rede durante nenhum tempo, né? Enfim, totalmente estável, mas foi uma operação, a gente conseguiu fazer isso muito rápido, conforme eu comentei com vocês, né? E uma das estratégias foi, a gente teve um problema muito grande no início com o call center, né? Existiu um movimento, logo nas primeiras semanas da quarentena, ali, segunda quinzena de março, mais ou menos, existiu uma tendência muito grande de fechamento de call center. Tivemos call center fechado na região sul, na região centro-oeste também, porque, obviamente, é um espaço de aglomeração, né? Muita gente junta, apesar de todas as medidas de higienização e etc. que a empresa tomou, houve uma movimentação de sindicatos, etc., para fechar esses call centers. Então, logo depois que o governo publicou aquele decreto sobre atividades essenciais, foi onde a coisa conseguiu acalmar um pouco. O que a gente precisou fazer ali naquele momento? Toda uma estratégia de comunicação, e não só de comunicação, como de aceleração de desenvolvimento, para direcionar esse atendimento, que não poderia ser feito nos call centers, para os canais digitais. Isso em 2 semanas. Então, tudo isso precisou ser redirecionado, todo esse fluxo de pessoas precisando ser atendida, teve que ser redirecionado num espaço de tempo muito curto para os canais digitais. Então, envolveu comunicação, envolveu a turma de TI, envolveu, enfim, o próprio pessoal de atendimento também, enquanto a gente estivesse nessa situação de emergência para fazer esse redirecionamento. Funcionou perfeitamente, né? Também, felizmente, não tivemos nenhum soluço, até que hoje em dia, a metade praticamente da nossa força de atendimento de call center já está em home office. Então, isso também foi um ganho. Tentando olhar aí pelo copo meio cheio, essa necessidade de aceleração de projetos digitais que veio junto com a pandemia, para mim foi bastante positivo, né? Acho que as empresas que conseguiram, de alguma forma, sair do outro lado, têm uma vantagem competitiva, no meu entendimento, importante. Aproveitaram esse momento para, enfim, fazer essas acelerações, que isso também reverte em custos, né? Você diminui a tua base de custos também quando você digitaliza, quando você até tenta personalizar de alguma forma o atendimento. Então, para resumir a minha fala, eu acho que é isso. Eu não consigo imaginar um compliance daqui para frente sem ser digital, e eu acho, já tenho falado isso há algum tempo aí nos meus fóruns, enfim, com as pessoas com onde eu me relaciono, que eu acho que o compliance, ele cada vez mais vai ser cobrado por uma postura não reativa, mas proativa e preventiva. Então, para a gente poder antecipar, a gente vai precisar de ferramentas que monitorem, que acompanhem e que gerem para a gente os alertas de uma forma mais racional, eu diria. Perfeito. Perfeito. Queria fazer até uma pergunta, quando você comentou sobre a questão da LGPD, da adequação, inclusive falando que já tem desde o ano passado, você já viu nesse processo. Se você pudesse escolher assim, algum caso específico nesse processo de adequação que você tenha considerado que foi um grande desafio para você, para pontuar para a gente qual seria esse acontecimento aí nessa jornada? Eu acho que o grande desafio desde o início, eu diria que são 2. Primeiro, a mudança cultural, e aí eu acho que é em toda a empresa. Nós temos desde o ano passado
dentro do conceito do Privacy by Design e Privacy by Default, são 2 comitês dentro da companhia que avaliam qualquer produto, projeto ou iniciativa do ponto de vista de privacidade de dados. Então, tudo que sai precisa passar por esse comitê. Primeiro é um comitê mais operacional, mais técnico, compliance, jurídico, segurança da informação, regulatório, etc., que avaliam essas iniciativas, né? Pode ser um produto, pode ser um projeto, para verificar se tem algum tipo de tratamento de dados. Se houver, precisa ter a avaliação e a adequação antes de, enfim, de seguir, né? Então, isso traz uma mudança cultural muito grande. Você precisa notificar as pessoas, você precisa acompanhar as pessoas, você precisa acompanhar que as proposições feitas foram, de fato, incorporadas àquele produto ou àquela iniciativa. Não é fácil, é muito complexo de fazer, mas eu acho que é um processo, né? Assim como o próprio compliance evoluiu ao longo de muitos anos, isso também vai ser um processo de evolução, e nesse caso específico a ausência da NPD é o pior dos mundos, porque a gente não tem nenhum fórum de debate, de argumentação que possa arbitrar a nossa avaliação. E eu acho que o segundo item, que eu considero muito complexo, esse ainda vai ser testado na prática quando a lei entrar em vigor, que para mim é o ponto mais sensível da lei, de mais difícil execução, que é o de exercício de direitos do titular de dados. Então, todo mundo vai poder acessar, toda empresa que trata seus dados, para que você tenha os direitos previstos em lei de acesso, eliminação, revogação, portabilidade, etc. Eu só tenho receio de que isso vire uma indústria de processos judiciais, de pessoas, enfim, fazendo isso com o único objetivo de ter uma resposta que ele não considere adequada das empresas, e aí judicializa aquilo através de um processo na justiça. E aí eu acho que, se isso acontecer, para mim cai muito por terra o grande espírito e o grande propósito da lei, que é, de fato, ter uma relação mais transparente, né? E aí também me preocupa muito como vai ser a cabeça da NPD. Se vai ser uma NPD com um cunho mais consumerista, se vai ser uma NPD com um cunho mais de debate, de aprimoramento. Obviamente que ela tem um caráter de penalizar, de multar, etc. Mas eu tenho muito receio. Então, exercício de direito titular, eu diria que é algo que me causa um pouco de calafrios ainda, porque eu tenho dúvidas não falta de confiança no que as empresas vão fazer, não é isso. Mas o meu receio disso, de fato, virar uma indústria. Sim, com certeza. Se me permite contribuir com a pergunta da Maria Clara, né? Eu vejo assim um processo também que vai exigir amadurecimento por parte dos profissionais, principalmente da área jurídica. O que a gente viu, por exemplo, no boom da lei do Código de Defesa do Consumidor, né? Aquilo que você chama muito bem de judicialização massificada e oportunista, que acabou transformando, né, os juizados de pequenas causas em massas, né? Prejudicou muito as empresas e também a própria legislação e o próprio consumidor, né? Então, dentro dessa linha, é claro que aí, como toda a área de compliance, nós sabemos que 20% são os corruptos de carteirinha, a média, né? 30, 40 são aqueles que podemos contar, e os outros a gente vai trazer para nós para formar uma massa, né? Que seja a maioria, a grande maioria, que tem integridade, que gosta do valor agregado, que gosta de ser ministrada, que gosta de melhorar, que gosta da imagem da empresa e gosta da honestidade, da responsabilidade como do ponto de vista de valor, né? Na sua visão, Marcos, esse desafio social que a gente vem vivenciando hoje na pandemia, onde a busca pela visibilização do ponto de vista de tecnologia, de linguagem, de imagem, vai ser favorável? Existe a possibilidade, por exemplo, da gente ver o volume de fake news, o volume de desvios da própria aplicação da lei, né? Maria Clara falou bem que está implementando o programa de LGPD, e os desafios de cada empresa ser muito peculiar, como é de compliance.
né? Você como um grande mentor da cadeira, como é que você está vivendo esse momento, entendeu? Eu só acho, José, que eu tenho um pouco de receio hoje em dia, tudo no Brasil vira uma discussão política, né? E não necessariamente deveria tomar esse caminho. Eu vou dar um exemplo de, se vocês lembrarem, no iniciozinho da própria pandemia, existiu um processo de debate dos governos estaduais com as empresas de telefonia para a criação de um mapa de calor. Esse mapa de calor, a ideia era acompanhar o deslocamento de massas para verificar enfim, se as pessoas estavam cumprindo a quarentena, etc. Né? Isso lá atrás, esse debate foi muito intenso. E aí a questão tomou uma discussão, um viés político. Não, você está quebrando a privacidade, os governos vão saber aonde eu estou, para onde eu vou, e que não sei o quê. Eu acho que é um debate ilegítimo. Para onde eu vou e etc. Não, eu não quero. Na verdade, isso foi muito colocado por várias vezes, mas enfim, a coisa retrocedeu. O que seria entregue para os governos são dados agregados e anonimizados. Assim, ninguém sabe onde o Marcos Braga está, onde o Marcos Braga está indo, qual é o celular do Marcos Braga. O que seria disponibilizado seriam o que a gente chama de mapa de calor, que é um mapa mesmo, uma mancha vermelha, uma mancha amarela, uma mancha roxa, que fala, olha, aqui ontem, isso tudo com um olhar para D-1, aqui ontem tinha uma agregação, tinha mais pessoas agregadas ou houve muito deslocamento de um lado para o outro. A ideia ali por trás daquilo era que, enfim, houvesse algum esforço conceitualmente, né, de fiscalização, de acompanhamento, etc., para garantia do cumprimento da quarentena e tal. E a coisa tem um detalhe também nesse ponto, Marcos, que as pessoas não divulgavam quando começavam a criticar essa medida, é que existe uma legislação específica para o setor, que regulamenta o setor de telecomunicação, que já permitia isso, né? Exatamente, já Então, permite, não é foi novidade. criado do nada. Não é uma novidade, exatamente. E realmente, assim, você vê que o Brasil sofre desse problema, né, Marcos? Avaliações superficiais, dogmáticas, fundamentalistas do ponto de vista de excesso, sem educação, é um primarismo absoluto, né? A gente vê, por exemplo, aqui uma investigação, até uma pergunta que eu sou um cara meio fanático por investigação, eu gosto, trato, tenho uma equipe e tal, né? Inclusive de investigação digital. A gente vem aí com um processo bacana. Eu tenho uma pergunta que era essa: tecnologia de investigação por celular, por torres de celular, associado a iniciativas do governo de combate ao Covid. Você respondeu muito bem. Por quê? Porque nós sabemos que isso, a Maria Clara falou bem, é pura falta de informação adequada por parte da grande mídia. A grande mídia emplaca que é uma invasão de privacidade e ninguém checa. No final, não se trata disso, não é verdade? E quem que eu acho que são os gestores que tentam implementar modelos mais sofisticados de controle, do ponto de vista de pandemia, não é verdade? E não pode porque meia dúzia acabam criando uma onda, né? Que é uma onda de desinformação, né, Maria Clara? Na verdade, em vez de ser uma onda de informação, é uma onda de preconceito e de desinformação. Eu acho que o debate é sempre válido. O meu ponto é que, nesse caso específico, perdeu-se a oportunidade, até alguns estados até seguiram, né? Mas acho que perdeu-se a oportunidade de ter uma ferramenta que, de fato, poderia apoiar. Não ia resolver, obviamente, mas eu acho que poderia apoiar no controle, no acompanhamento. Não é nem, eu não usaria nem a palavra investigação, porque na verdade nem é isso, né? Para você investigar, enfim, um celular ou a conexão de um celular específico numa estação radiobásica, você precisa de um mandato judicial. Aí é um processo diferente desse que a gente está falando. E é uma investigação criminal ou de combate. É diferente, é uma outra história. Tem uma investigação do ponto de vista de aritmética de pandemia, né? Acompanhamento, né? Acompanhamento de deslocamento, se o percentual de deslocamento se manteve ou não, se as pessoas de fato estão cumprindo ou não. E aí, com base nisso, você poder planejar algumas medidas, mas infelizmente a coisa não aconteceu.
Perfeito. Eu estou aqui com o Jean, que queria fazer uma pergunta para o Pedro. Jean, por favor, fique à vontade. Ok. Boa noite a todos. Meu nome é Jean Carlos, eu sou aluno do professor José Guimarães. Tenho a honra e o prazer, né, de ser aluno dessa fera aí. Parabenizar, Que isso, rapaz. parabenizar Maria Clara e Marcos e Pedro Roso, né? A pergunta é o seguinte, a Pedro, né? Há mais ou menos 5 anos atrás, eu trabalhava em um órgão do Estado, ainda estou no Estado, aqui na Bahia, e eu fui apresentado a essa ferramenta chamada GDD, que é Gerenciamento e Gestão de Documentos Digitais, outros chamam GDE, de Documentos Eletrônicos, Pedro. E no momento que a gente estava elaborando o termo de referência, que é aquele documento que antecede, me parece, que é o edital de licitação, eu cotei 3 preços, 3 orçamentos, e na hora que apresentei ao gestor, me parece que ficou fora do nosso limite orçamentário, né? Ou talvez até por questão de decisão política, de gestão, acabou não indo para frente, né? Eu saí desse órgão, eu continuo ainda no Estado, em outra unidade, em uma empresa de economia mista, e eu continuo percebendo ainda, talvez, uma pouca preocupação ainda com a guarda e o armazenamento desses documentos. Obviamente que o Estado, eu não vou falar muito, porque eu não tenho muito domínio da ferramenta, que eu sei que é o Sistema Eletrônico de Informação, talvez aqui alguns de vocês já saibam, mas na sua apresentação, Pedro, especificamente, o que eu pude perceber é que o foco maior da sua clientela são as empresas privadas, né? Eu não consegui enxergar, não consegui visualizar, não sei se foi por alguma deficiência minha, eu não consegui visualizar empresas públicas nas esferas, né? Na esfera federal, estadual e municipal. Dito isso, seu sentimento é porque você percebe que ainda existe uma pouca importância dos gestores públicos, seja ele nas 3 esferas de governo, pela importância da gestão e armazenamento e guarda desses documentos? Legal, Jean, obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta super complexa, porque é algo que facilitaria muito para nós se as instituições públicas, né, tivessem ou adotassem esses sistemas eletrônicos de armazenamento. Vou falar um pouco tentando responder. A nossa solução ela é muito focada, né, para as empresas, da porta para dentro das empresas. A gente não tem hoje ainda, eu acho que nem pretendemos ter uma solução para desenvolver para órgãos públicos fazerem a gestão da porta deles para dentro. Até pela... Uma das coisas que é muito difícil é a particularidade como cada órgão público opera no Brasil. Então, a gente tem desafios assim, mesmo tendo apenas 27 juntas comerciais, cada uma dá uma nomenclatura diferente para um documento. Se você pedir uma certidão de breve relato aqui, ela sai diferente do que em um outro estado. Isso acontece frequentemente. Então, é algo difícil de ter escalabilidade. O que eu percebo, e aí fazendo um pouco do meu conhecimento sem ter estudado aí direito, é que acho que falta incentivo, sim, talvez algo relacionado à preocupação ou questões políticas, e falta muito da gestão pública entender que no final do dia ela em uma curva de tempo ela vai economizar para o contribuinte e ela vai economizar para ela mesma, entendeu? Mas é algo que eu acho que devido ao volume de instituições e de número de documentos que a gente tem hoje, para você ter uma ideia, um banco, para aprovar uma operação de crédito, ele precisa de pelo menos 25 a 30 documentos por pessoa física, por operação, só para dar validade. Os bancos fazem, em média, de 5 a 8 mil operações, né, no varejo, bancos de varejo, só para um tipo de operação de um produto financeiro. É um volume absurdo, né? Eles entendem que quando eles vão levar a transformação digital, vai ter uma redução de custo para eles. E o que a gente começou a ver é que o cartório, ele é uma economia mista também, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado aqui, tá? Mas ele é uma pessoa física operando sobre a orientação ali, a corregedoria do CNJ. Uma concessão, entre aspas. Né? Uma concessão, exato.
mas ele não tem subsídio do governo, então ele tem um incentivo muito forte. Qual que é a diferença do cartório quando a gente compara com outros órgãos públicos, que nem uma prefeitura, ou até mesmo talvez os tribunais de justiça? É que o cartório, se ele reduzir com transformação digital, ele vai ver esse ganho voltando para o bolso dele. Então, eu acho que em outras administrações, ou em outros órgãos, desculpe, eu acho que talvez não fique tão claro qual é o benefício, qual vai ser o ganho que vai ser proporcionado e se tem tanto incentivo assim em se otimizar processo, sabe? Porque é um investimento que você acaba fazendo, que ele é caro, mas ele vai se pagar em 5 anos. Acho que se você participou desse processo, você sabe que essa conta ela acaba fechando e que no final do dia você vai poder deixar ali a sua prestação de serviço para a sociedade mais eficiente. Isso vai ter outra redução de custos em um quadro muito mais amplo, né? Mas eu não sei se existe, para mim tem uma questão talvez aí muito mais política do que de fato em entender o ganho, porque a gente não está nem falando da DOC, a gente está falando de empresas muito grandes que oferecem gestão de documentos. SAP, IBM, Oracle. E aí você tem agora, por exemplo, aqui, eu sei que aqui em alguns TJ, você tem um processo de digitalização. E o ganho que está tendo em redução de custo para o próprio TJ, ele é enorme, mas isso é algo que tem uma curva de tempo e talvez essa iniciativa não seja tão levada à frente pela própria gestão de 4 anos, que tudo acaba, às vezes, dependendo do órgão, trocando. A gente pega prefeituras que a gente falava que ela estava num processo de digitalização, trocou a eleição, acabou. Troca a empresa que estava fazendo, cancela, não vai mais fazer isso daqui. Então eu acho que é uma questão que depende muito da esfera, se é governamental, se é municipal, se é estadual. A gente tem órgãos que reportam em diferentes esferas, que aí você tem os ministérios, ou enfim, para quais outras corregedorias que esses órgãos acabam se direcionando. A gente pega em casos de IBAMA, de certidão de IBAMA. Você tem isso em esfera que tem um posto, no município tem um posto, aí no outro só tem no estado. Então, é um pouco, acho que mais pela vontade política do que pelo ganho em si que vai te proporcionar, entendeu? Não sei se eu consegui responder bem aí, mas é a minha opinião. Ótimo, Obrigado. obrigada, Pedro. Aqui, inclusive, o TJ da Bahia, já há algum tempo já estava fazendo a digitalização e uma boa parte dos processos, a grande maioria, já está digitalizado. E isso foi o principal motivo de o TJ estar sendo tão reconhecido agora durante a pandemia, né? Porque os números de produção do judiciário têm crescido muito graças à digitalização que foi feita nos anos anteriores, que possibilitou que os juízes conseguissem continuar trabalhando de forma remota, né? Bem bacana. Deixa eu fazer uma perguntinha para o Marcos Braga. Posso fazer, Maria Clara? Claro, por favor. É o seguinte, Marcos, eu nem sabia, a gente já se conhece há alguns anos, né? Eu vi que a sua diretoria cresceu, né? Bastante. Parabéns pela competência, desenvoltura, fico muito feliz, entendeu? É o seguinte, cadeira de Chief Compliance Officer, grande diretoria de compliance, com cadeira de Data Privacy também. Vantagens e desvantagens. Conflitos de interesse não vejo nenhum, se quiser explorar isso, diferente de uma área jurídica, por exemplo, que pode haver algum. Mas como é que é isso para você, essa experiência de grande gestor, em 2 cadeiras, como é que você vê as prós e os contras, entendeu? Olha, contras, começar pela parte ruim. Eu acho que tem uma tendência, e isso eu não vejo só na Oi, eu acho que isso é uma tendência da indústria, né? Existe uma tendência muito grande das áreas transferirem risco para o compliance. Tipo, eu falei com compliance, tá tudo certo, vida que segue. E não é bem assim, né? O compliance, como eu falei lá atrás, é uma área que ela precisa participar da construção, ela faz uma avaliação, obviamente, né? Mas não é uma transferência de risco. O compliance, ele não é a área que ele recebe o risco da área. Eu falei com compliance, se der problema lá na frente, falei com compliance disse que poderia seguir. Acho que isso tende a acontecer de uma forma muito periódica, isso em vários lugares, né? Todos os lugares onde eu passei, isso
isso existia. E acho que o lado bom é o compliance, ele é uma área que compliance e gestão de riscos também. Como é uma área cross, é uma área multidisciplinar que te permite acompanhar, ver, enxergar a empresa inteira, né? Isso te dá muita base, muitos elementos para que você consiga transitar por essas várias áreas, seja de privacidade de dados, seja enfim, de controles internos, de gestão de riscos, o próprio compliance também. Então, a visão cross te permite caminhar melhor, conhecer melhor o negócio, ver avaliar onde estão de fato os principais riscos, investir a tua energia e o teu foco nesses locais, obviamente, sem abrir mão dos demais, mas acho que você tem que tentar priorizar. Então, acho que a vantagem que eu diria é essa. Como é uma área muito cross, ela te permite conhecer a empresa como um todo, conhecer o ecossistema de fornecedores, de clientes, de parceiros de negócio, etc. E você consegue encaixar essa visão em todas as frentes, seja de privacidade, seja de riscos, seja de controles internos ou de integridade. Excelente, parabéns. Obrigado pela resposta. O Fábio colocou aqui uma pergunta também para o Marcos. Se o Fábio quiser falar diretamente, fique à vontade, pode abrir o áudio. Bom, Maria Clara, boa noite, parabéns pela comissão, parabéns da Guimarães, parabéns, Marcão, pela palestra, Tudo bem, Pedro Fábio? também. Boa noite. Marcos... Quer se apresentar, Fábio, por favor? Opa, meu nome é Fábio Lopes, eu trabalho na Radix, né, do Rio de Janeiro. Nos conhecemos. Conhecemos sim, lá do ICRI também. Exatamente. O pessoal dá uma passada lá na Radix também. A gente também faz a parte de compliance lá na Radix, né, que é uma parte, junto com a parte de controladoria. A gente tem uma implantação de compliance já com um bom tempo, já traz uma robustez legal para a gente poder tratar esse assunto de uma forma bem madura, né? Marcos, olhando a posição da Oi hoje, né? Madura, você foi humilde, né? Essa nossa empresa 3 vezes selada pelo selo Proética, né? A Radix viu, Pedro? Essa é uma empresa top. Nosso compliance officer aí. Vamos evoluindo. Não é todo mundo, sempre buscando evoluindo. 3 selos eu conheço poucos. Estamos evoluindo. Assim, Marcos, nesse momento hoje que a Oi, né, tá passando, já tem um tempo, né? Ela vem buscando a recuperação dela em relação a essa dívida que ela tem, né, já está conseguindo, algumas áreas estão sendo vendidas, né? E como é que fica um pouco essa cultura dentro da empresa? Primeiro, muitas áreas sendo vendidas, né? Informações dessa empresa que estão à venda e que vão ser vendidas ainda, né? Ainda fica com a Oi a obrigatoriedade da proteção dos dados, que a lei já começou em 2018, ela só vai penalizar mais na frente, né? Certo. E você nessa cadeira, né, que é uma cadeira realmente de compliance, de proteção de dados, como é que é esse trabalho, né, de como eu vou conseguir manter, primeiro, os dados dessas empresas que estão indo, né? Quanto tempo você vai conseguir que essa cultura não se perca, porque é uma cultura de empresas que vão estar com o nome da Oi lá marcado para a história, né? Apesar que tem um agora desse consórcio que são 16,5 bilhões de uma área que vai ser comprada, que está em negociação ainda pela Claro. Né? A operação móvel. Aí você já tem empresa já mais robusta em relação também à compliance e proteção de dados. Mas a preocupação é como tratar esses dados e, se acontecer algum vazamento lá na frente, nessas empresas que foram vendidas, como atuar? Como se proteger para que isso não aconteça? Para a gente, Fábio, sendo bem transparente com você, é business as usual. Então, até o momento em que isso for segmentado e passar, né, para os outros adquirentes, para a gente é vida normal, é Oi. Então, seja falando de colaborador, seja falando de cliente, seja falando de base de dados, a gente continua, o nosso projeto está abarcado dentro do nosso escopo de uma forma muito natural. A gente também tem participado da construção, então, se você olhar aí no plano estratégico, tem uma empresa de infraestrutura, né, que é a Infraco, que também está nesse escopo e que vai ser uma empresa de rede neutra, né? Ela pode prestar serviço tanto para a Oi quanto para outras empresas. A gente também está participando da construção dessa empresa e dessa governança, né, para implementar inclusive o Chinese Wall. Essa empresa ela precisa ter um Chinese Wall robusto que
que garanta que ela de fato é uma empresa de rede neutra. Ela é independente, né, da Oi, e ela pode prestar serviço em igualdade de condições para qualquer um. Isso para a gente é uma condição sine qua non. Esse Chinese Wall ele precisa ser implementado de fato. A gente já está trabalhando nisso com várias áreas dentro da companhia. E aí, falando de Chinese Só Wall... para a pessoa entender, Chinese Wall, a estrutura que você está se referindo, Marcos. Ah, sim, perfeito. Chinese Wall, na verdade, é o conceito da muralha da China, onde eu separo mesmo, né? Então, pegando aquele exemplo que eu falei lá atrás do banco, se eu tenho uma área de mesa proprietária que está negociando várias ações ali durante o dia, e eu tenho uma salinha do lado que está fazendo IPO de uma empresa ou trabalhando na fusão e aquisição de outra empresa, etc., você tem que ter uma separação entre essas áreas, que a gente chama de Chinese Wall, para que a informação de um lado não passe para o outro. Não tem esse conflito de interesse, esse uso indevido de informações. Então, a gente está trabalhando, de fato, nessa separação de políticas, de procedimentos, enfim, de tudo, de práticas de compliance. Obviamente que, no primeiro momento, seguindo a nossa diretriz, mas aí, na frente, o adquirente ou o controlador dessa empresa vai vai seguir aí com as práticas deles. E como é que a gente controla isso? Acho que de fato o contrato, Fábio. O contrato ele vai precisar ser muito específico, até onde vai a responsabilidade de um, aonde inicia a responsabilidade de outro, tem que ter essa amarração, mas de forma prática para a gente é business as usual. A gente continua o trabalho de uma forma muito normal, o escopo não mudou nesse sentido de LGPD, até o momento em que isso de fato seja segmentado e aí, enfim, siga o curso normal. Obrigado, show de bola. Inclusive o Marcos Seixas aqui deu até uma observação aqui, né, Maria Clara, no chat. Ele está dizendo que até a contratação de equipe de advogados tem que ser completamente separada e tudo mais, como a gente sabe que deve ser, né? Para que não haja o tráfico de informações, a quebra de confidencialidade e o conflito de interesses, né? Mas é um momento decisivo, né? A pergunta foi muito bem feita e a resposta brilhante, porque a gente vê uma grande companhia e passando por um processo de transformações que geram desafios grandes executivos, né? É um projeto muito bom de participar profissionalmente, muito desafiador, muito trabalho, nível de trabalho insano, mas é bem gratificante. Perfeito. Gente, infelizmente a hora vai passando, a gente nem vai sentindo, conversando, né? Já chegamos aqui às 9 horas. Eu queria, para o Pedro, para o Marcos, por favor, e quem mais quisesse fazer as considerações finais. Se tiver mais algum comentário, se alguém tiver também algum breve comentário ou pergunta, pode fazer. Queria agradecer a oportunidade, me coloco à disposição para quem queira entender um pouco mais ou conversar sobre tecnologia, startup. Acho que a gente foi muito ajudado na nossa trajetória, então acho que tem uma questão forte de give back, apesar da gente estar bem no começo ainda. E conversar sobre qualquer outro assunto, meu e-mail é pedro@docket.com.br, no LinkedIn também é Pedro Roso, só me adicionar lá, mandar uma mensagem. E obrigado, super obrigado, agradeço, parabéns pela organização, por tudo, parabéns a Maria, sempre foi super atenciosa, José, muito obrigado e estou à disposição para o que precisarem. Bom, do meu lado também, só agradecer, Maria Clara, José Guimarães, obrigado, parabéns pela iniciativa, acho que iniciativas como essa que só ajudam a crescer a nossa profissão. A gente tem uma profissão muito complexa, não é fácil. Assim, gente que ou estuda ou trabalha nessa área sabe o quão difícil é. Enfim, a gente construir uma cultura, manter uma cultura, trazer as pessoas para o nosso lado. A gente fez há alguns anos atrás uma campanha lá na Oi com caça-palavras, um adesivo falando de compliance. E para mim é uma gratificação toda vez é muito gratificante toda vez que eu passo em uma mesa e vejo um adesivo daquele colado no notebook ou numa mesa, eu fico extremamente feliz porque a gente planta uma sementinha, né? É isso. Se a gente conseguir aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, ir mudando
As pessoas, e eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza, as pessoas são extremamente compradas com essa ideia. Eu sempre digo que código de ética, para mim, é algo que na prática não deveria nem existir, porque o código de ética reflete valores que a gente pratica ou deveria praticar no nosso dia a dia. Então, nem precisaria ter um documento para balizar isso, mas é óbvio que tem que ter, porque a empresa precisa deixar claro o que ela julga importante, enfim. Então, acho que o nosso trabalho, a nossa profissão é muito, muito importante. Parabéns aí, obrigado pelo convite. Também fico à disposição, se quiserem me adicionar no LinkedIn para qualquer troca de ideias, dúvidas, enfim, sugestões, por favor. Eu sou totalmente aberto, totalmente bem-vindo a esse tipo de coisa. O Fábio está aí de prova que, enfim, a gente participa de alguns grupos de debate também. E agradecer mais uma vez. Obrigado. Obrigada. A gente que agradece. Cês Guimarães quer fazer uma consideração? Eu queria agradecer. Eu saí engrandecido daqui, fui ministrado, pude aprender, né? Eu pude acrescentar, entendeu? Foi muito legal, eu gostei muito. Marcos, eu já admiro há alguns anos, né? E quanto mais eu te ouço também, mais eu aprendo, é um prazer te ouvir. Pedro, a gente se conheceu hoje, mas foi muito bacana a maneira como você evoluiu e vem apresentando esse instrumento tão bem elaborado e tão profícuo, né? E agradecer a Maria Clara pela sempre brilhante coordenação, essa gentileza, essa delicadeza, essa classe, né? Eu saio sempre agradecido e acho que a gente tem aqui contribuído nesse sentido, como operadores, estudiosos, formadores de opinião também, né? Gostei, até vou brincar com o Pedro que eu vou reavaliar e com o Marcos, que eu vou reavaliar as minhas considerações a respeito da construção da minha quarta definição de compliance. Eu vou mandar para você pelo WhatsApp uma definição mais sociológica e para o Pedro também, uma definição padrão sistêmica e agora agregar a definição do Pedro e vou tirar a palavra está de acordo com, viu, Marcos? Né, que eu sou muito matemático, né? Eu sou bem da velha guarda de compliance também. Foi o que eu falei lá atrás. Só indo iniciar mudar, com não é verdade? Só indo iniciar com aquele do verbo em inglês to comply já me ganhou. A gente tem que mudar. Nós temos que desconstruir, principalmente os conceitos, né? Ainda mais nesse momento. Eu acho que é um momento oportuno para a gente desconstruir mesmo e sermos premiados por essa cultura de avanço, né? Então, da minha parte é isso. Quero agradecer a oportunidade. Fiquei feliz com a presença de várias pessoas que eu não via faz tempo. A Aline Costa, essa aluna brilhante que está comigo diariamente, praticamente, na formação. Juliana Brito. Todos aqui pedir para... Tem a nossa foto oficial, né, Maria Clara? Sim, tem a nossa foto oficial. Queria também, novamente, agradecer a todos que estão participando aqui com a gente e especialmente para os nossos palestrantes. Espero sim que esse seja o início aí de uma relação, como o espírito aqui da comissão e do núcleo é sempre muito colaborativo e troca de experiências. Então, Pedro, pode ter certeza aí, quem sabe a gente não vira um afiliado e a gente continua trabalhando juntos. Marcos também, espero contar com vocês para a gente poder conversar sobre os nossos desafios diários em LGPD e outros assuntos. Claro. Eu acho que essa rede é muito enriquecedora e fortalece muito nosso networking e a nossa qualidade profissional. Então, agradeço muito a todos que estão aqui e agradeço especialmente para vocês. E vamos tirar nossa foto oficial, né? Vamos. Se você puder abrir a sua câmera aí, vamos tirar. Agora que eu aprendi com a Carla, fazer um print aqui. Tá ótimo. O Marcos Gautama também está com a gente aí. Foi uma satisfação. Fernanda, vamos lá tirar mais uma. Agora a Fernanda apareceu, vamos tirar mais uma, né, Fê? Aí, o Marcos também está firme e forte aí. Muito bem. Gabriela, se você estiver aí também, sempre super simpática. Agora eu fiz alguma coisa errada aqui. Tá bom, consegui. Muito bem, obrigado, viu? Agora eu queria pedir para todo mundo abrir o seu som, né? Se quem puder abrir o áudio aí, para a gente dar uma salva de palmas para a Maria Clara, nosso coordenador, o Marcos, o Pedro também. Foi muito bom, muito obrigado, né? Foi fantástico a gente estar junto aí. Obrigada.
O segredo está na próxima comissão, será segunda-feira, dia 3, e na quinta-feira teremos um evento especial que a gente está montando também. Então, nos acompanha aí, Maria Clara, nas redes sociais, né? Também eu, todos aqui juntos, para a gente poder avançar e crescer juntos nesse processo de construção de nova maneira de interagir, de viver, de trabalhar, né? Com essa prospecção, com essa prosperidade que veio, por sinal, evoluindo com todo esse processo complexo e difícil, mas que gerou bons frutos e vem gerando bons frutos, né? Estão aqui com a gente nessa noite. Da minha parte é isso. Parabéns, viu, coordenadora? Muito bom estar podendo estar assim, sendo coordenado aí pelas suas mãos. Vamos em frente, né? Obrigada. Da minha Até parte é mais. isso. Alguém quer fazer mais algum comentário? Como é que é o nome o Márcio Galtana, né, Márcio? Teve alguns questionamentos no chat. Quer fazer alguma contribuição? Se você quer da área pública. Eu não sei se ele está com som. Está com som? Dá para escutar? Dá. Na minha consideração, só tinha feito uma pergunta para o Marcos, porque eu sou compliance, fui, né, que hoje em dia estou aposentando, e estou só compartilhando meu conhecimento com meus alunos. Da área de TI, né? Passei 17 anos, eu fui responsável pela montagem da área de compliance da Bradesco Seguros, junto com o Banco Bradesco, né? E hoje estou fazendo só aula só. Eu tinha feito uma pergunta, mas não faz mal. Depois fica para outra vez. Gostou da reunião? Eu sempre gostou. Estou aprendendo demais, porque eu sou ligado mais na área de TI. Então, estou vendo outra parte que eu não conhecia e estou ligando muitos frutos para minhas aulas, né? Muito bom. Parabéns. Márcio, se você quiser, pode me fazer por LinkedIn, eu responderei com o maior prazer. Tá bom, Marcos. Muito obrigado e parabéns, viu? Por nada. Eu também. E Maria Clara também. Obrigada. Satisfação. Boa noite. Muito bem. É isso, né, Maria Clara? Alguma recomendação, alguma orientação? O próximo núcleo, está todo mundo te esperando para poder sair. Quando que você já vai ter alguma coisa preparada aí para a gente? Como é que está aí? Estamos organizando ainda. A gente tem um encontro mensal, né? Então, provavelmente no final do próximo mês de agosto, a gente vai ter um novo encontro do Núcleo Digital. Bem, e volto a recomendar, né, o livro da nossa coordenadora, que ela tem 2 artigos, ela e nossa querida a aluna também, Marina, tá certo? E vamos em frente juntos, não é verdade? Parabéns. Uma salva de palmas mais uma vez. Obrigado por tudo, gente. Uma boa noite. Obrigado, gente. Até Boa mais. noite. Boa noite. Valeu, Um abraço. Pedro. Um abraço, hein? Obrigado. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.